Olá, tudo bem? Eu vou usar esse vídeo para ensinar a como encontrar o equilíbrio de Nash e estratégia dominante num jogo que tenham três jogadores, três players. Então, para começar, relembrando a definição de equilíbrio de Nash, que é quando você tem um A, que é um conjunto de ações, né, de A1 até AN, que seria o número de jogadores, é um equilíbrio de Nash se para qualquer I, ou seja, para qualquer player, para qualquer jogador, a ação dele pertença ao BR a I-I. Que é o BR? É o Best Response, que é, ou seja, é a melhor resposta que aquele player dá para as jogadas de todos os outros jogadores, que é o A-1, que são as ações de todos os jogadores exceto do I. Então, dado que todo mundo fez, o BR de A menos I é a melhor resposta do jogador I para aquele cenário. Então, só para relembrar um caso de equilíbrio de Nash, rapidinho, com dois players. Então, como é que a gente encontra para dois players? Já é a situação mais comum. Para o player 1, dado que o player 2 jogou C, ele vai escolher o maior payoff, ou seja, o zero aqui. Aí, dado que ele jogou o D, ele vai escolher o D. Pro player 2, dado que o player 1 jogou C, ele vai escolher C, né? Não, ele vai escolher D, porque é 0 contra menos 1. E dado que ele jogou o D, ele vai escolher entre menos 4 e menos 3, ele vai escolher menos 3. Então aqui coincide a estratégia do player 1 e do player 2. Então essa é a importância aqui é para todos os players. Então o equilíbrio de Nash é uma atitude conjunta, né? Ele considera os outros jogadores, que todos os jogadores fazem. Você tem que passar através de todos os Is, de todos os players, para chegar na resposta dele. Então seria esse aqui. Esse jogo tem um equilíbrio de Nash. Agora, para a estratégia dominante vai tratar apenas de um de um player. Ou seja, você tem um SI, que é a estratégia de um player I, e ela vai ser estritamente dominante em relação a uma outra estratégia S' do mesmo player I, se para qualquer que seja a estratégia adotada pelos outros players que não sejam o I, e com essa estratégia pertencendo ao conjunto de todas as estratégias que os outros players podem adotar, se a utilidade desse player I, dessa estratégia SI dado a S menos I for maior do que a utilidade dele com a S' I para essa mesma S' menos I. Então quer dizer que, simplesmente dado tudo que os outros jogadores fizeram, uma estratégia SI é estritamente dominante S' se o payoff dela, a utilidade que ela traz para o jogador I, for estritamente maior do que a utilidade que a S' vai trazer para o jogador I. E ela será fracamente dominante se
a gente adicionasse aqui fosse apenas maior ou igual, ao invés de maior. Então, um exemplo, né, de estratégia dominante. A estratégia dominante é bom reparar que ela é para um jogador, é a estratégia de um jogador, do SI. Então, um exemplo pode colocar para 2 players, tem L e R, U e B. Tem 2 e 1, 1 e 1, 0 e 1, 0 e 2. Então vamos analisar o player 1 aqui, tem o player 2 aqui. Pro player 1, dado que o 2 está jogando L, ele escolhe entre o payoff de 2 e 0, então obviamente ele vai ficar com 2. E dado que o player 2 jogou R, ele fica entre 1 e 0, então ele vai escolher 1. Então ele tem uma estratégia estritamente dominante, que é jogar U, que é ficar no U, porque ela sempre vai dar um payoff maior do que jogar o D. Já pro player 2, vamos analisar, se o player 1 jogou U, o player 2 entre L e R, ele tem um empate entre 1 e 1. Já quando o player 1 joga D, ele fica entre 1 e 2, então ele vai escolher o 2. Porém aqui a gente está no caso do maior ou igual, porque o L e o R ambos têm o payoff de 1. Então ele tem apenas uma estratégia fracamente dominante. Jogar R é fracamente dominante e não estritamente dominante, como era o caso do U para o player 1. Agora, para fazer com 3 jogadores, vamos usar um exercício para ilustrar o procedimento, que é basicamente a mesma coisa, só fica um pouco diferente por serem 3 jogadores. Bom, o exemplo que a gente vai usar nós vamos ter 3 jogadores, 1, 2 e o 3, e que eles vão votar em dois candidatos que serão A e B. E todos eles poderão votar ou em A ou em B. O payoff vai ser dado da seguinte maneira: quando o A ganha, o jogador 1 ganha 1 de payoff e os outros 2 0. E quando o B ganha, é o inverso: o jogador 1 fica com 0 e os outros 2 ficam com 1. Então, como que a gente modela essa situação? A gente vai colocar aqui do lado vai ser o player 1. Vamos colocar 1 aqui. O player 1 pode jogar A ou B. Separar aqui. Acima disso, você vai ter aqui um A ou B para o jogador 2. Vou colocar 2 aqui. E, diferentemente agora dos jogos que a gente estava fazendo, nesse quadrante que você está comparando o 1 e o 2, a gente vai adicionar uma opção do jogador 3. Ou seja, ao longo de tudo isso aqui, ele está voltando no A. Na verdade aqui eu devia ter deixado aberto. Fica A e B novamente por 2.
Aqui é novamente player 2, podia ter deixado sem essa divisão. E aqui é B, player 3. Aqui é o player 3, devia estar escrito aqui em cima. E aí, completando o payoff no esquema que tinha explicado, então aqui quem ganha é o A, então fica 1 pro player 1. Aqui o payoff é na sequência, né? 1, 2 e 3, player 1, player 2, player 3. Aqui o A ainda ganha, aqui é o B que ganha, aqui é o A, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o B, e aqui é o B também. Bom, então nós vamos encontrar duas coisas a partir desse exemplo, que é as estratégias dominantes, na verdade fracamente dominantes, e depois o equilíbrio de Nash. Então vou começar pela estratégia fracamente dominante. Então vamos analisar a situação do player 1, que a gente analisa player por player, né? Na estratégia. Então ele vai comparar como é o payoff dele para quando ele escolhe A ou B, dado que já foram tomadas as decisões dos outros. Então, quando eu estou comparando esses dois payoffs aqui, eu estou na seguinte situação: o 2 já votou no A, o 3 já votou no A, e aí o 1 está vendo o que é melhor para ele, se é votar no A e no B. Nesse caso, ele fica com 1 contra 1, ou seja, ele é indiferente. Então já dá para ver que daqui não vai sair uma estratégia estritamente dominante, vai ser no máximo fracamente dominante. No segundo caso, ele está 1 contra 0, então o A está melhor que o B. Então, até aqui, ficar com o A vai te dar um payoff melhor ou igual ao B. Aí, se você continuar comparando, você vai ver que o A também dá 1 contra 0, continua no A, e 0 contra 0 empate. Então, uma estratégia fracamente dominante para o player 1 uma S fracamente dominante para o 1 é votar A, sempre. E aí você pode fazer isso para o 2 e para o 3. Só que você vai olhar de maneira diferente. Vamos olhar para o 2, por exemplo. Então a gente tem que comparar de uma forma que a gente varie só o 2. Então tá fixo aqui o A para o 1 e para o 3. E a gente vai variar entre A e B. Você tem que ver para o 2 o que vale a pena, entre A e B. Então quando está fixo o A para os dois, ele fica indiferente entre A e B. Quando o 1 está em B e o 3 está em A, ele prefere votar em B. Então o B até aqui está melhor ou igual ao A. Aí aqui, o 1 em A e o 3 em B, ele fica com o B menor do que o A. E aqui embaixo ele vai ficar indiferente, vai ser igual. Então para o B, quer dizer, para o 2, é votar B. E para o 3, se você fizer, também vai ser a mesma coisa. Para o 3 você compara, aqui você está com o A, e você está fixo aqui com 2 em A e 1 em A, e você tem que variar no 3. Você tem que olhar para o 3 optando por A ou o 3 optando por B. Então nessa mesma situação A e A, você tem aqui A e A também, variando só de A para B no 3. Então fica 0 contra 0, dá empate. 0 contra 1, então o B está melhor. 0 contra 1, o B está melhor. 1 contra 1, empate pro B. Então pro 3 é votar B também.
Agora, para o equilíbrio de Nash com 3 jogadores, vai ficar da seguinte forma. A gente vai ter que analisar quando elas coincidem, porque é uma decisão conjunta, né? Então vamos ver. Vou começar pelo player 1. Então, dado que o 2 votou A e o 3 votou A, como que o 1 fica em relação a A e B? Bom, ele fica indiferente. Então vamos fazer um tracinho aqui que ele escolheria os dois, um tracinho azul. Aí se o 2 fosse para o B, como que ele ficaria entre um e outro? Ele ficaria no A. Aí vindo para cá, entre os dois aqui ele ficaria no A, novamente. E aqui entre 0 e 0 ele é indiferente. Então ele fica com os dois. Agora vamos analisar o jogador 2. O jogador 2, dado que um votou em A e o 3 votou em A, ele fica entre 0 e 0. Ele fica indiferente, então ele escolheria as duas. Aqui na situação de baixo ele fica com B. Aqui nessa situação ele fica com o B também. E aqui ele fica indiferente, então ele iria nas duas. Agora vamos analisar o jogador 3. Entre essa situação e essa, ele vai ficar com as duas, elas são indiferentes, fica entre 0 e 0, ele fica com as duas. Entre essa e essa, ele vai ficar com a B. Entre esta e esta, ele vai ficar voltando na B novamente. Entre esta e esta 1, ele fica com as duas, ele é indiferente. Mas como o equilíbrio de Nash a gente precisa dos 3 jogadores, que os 3 jogadores estejam na sua melhor resposta, né, no best response para o que os outros fizeram, então esses nossos tracinhos, que são as escolhas individuais, precisam coincidir. Isso prova que para todo I está sendo respeitada aquela condição que a gente viu na definição do equilíbrio de Nash. Então, aqui nós vamos ter 3 equilíbrios, que vai ser essa situação de todo mundo votando A, vai ser essa situação de todo mundo votando B, e vai ser essa situação em que um vota A, que é o candidato que dá o melhor payoff para ele, e o 2 e o 3 votam B, que é o melhor candidato que dá o melhor payoff para eles. Então, essa é a maneira que você monta a tabela para 3 jogadores e analisa para 3 jogadores o equilíbrio de Nash e estratégia dominante. Bom, é isso, eu espero que tenha ficado claro.